Quem gostaria de fazer a nossa prece inicial? Só Zacarias. Você quer? Pode ser eu. Posso. Vamos lá, minha querida. Então, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso estudo desta noite do NEP. Então, vamos agradecer. Agradecer ao nosso Paizinho, a Deus de infinita bondade, por esta oportunidade que temos de estarmos aqui, reunidos neste amor que nos une uns aos outros neste estudo fantástico. Queremos também agradecer ao nosso querido Mestre Jesus, à nossa querida Mãe Maria e a todos os benfeitores que se encontram connosco, para que esta noite seja uma noite produtora aqui no nosso estudo, que a nossa querida Patrícia vá também ser intuída, e o nosso querido Filipe, todos os irmãos que aqui se encontram, que possam também eles ser auxiliados e todos nós. A nossa gratidão. Então, beijinho a todos. Boa noite. Beijinho, obrigada, amiga. Brinquei que não tem mais tempo, porque a gente vai continuar recebendo aí o alimento Uhum. através dos bastidores aí, do Felipe mandando as informações para gente. A gente vai continuar se alimentando dessa energia boa, dessa família fraterna do NEP. A gente, né, se reencontra e vai aí nos auxiliando no nosso crescimento, junto com as lições do nosso mestre. Então, vamos continuando aqui o nosso estudo, retomando aí a leitura, então, da perícope. Quem gostaria de fazer a leitura? Posso fazer, Patrícia? Obrigada, Fernandinha. Louvor dos anjos e testemunho dos pastores. Na mesma região havia pastores que pernoitavam no campo e realizavam a vigília noturna do seu rebanho. E se aproximou um anjo do Senhor. A glória do Senhor iluminou ao redor deles e encheram-se de grande temor. Disse-lhes, porém, o anjo: Não tenhais medo. Eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será de todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Este é o sinal para vós: encontrareis um recém-nascido, enfaixado e deitado numa manjedoura. E de repente juntou-se ao anjo uma multidão do exército do céu, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, paz sobre a terra, boa vontade para com os homens. Ora, quando os anjos se afastaram deles, em direção ao céu, os pastores disseram entre si: Percorramos até Belém e vejamos este acontecimento que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressados e finalmente encontraram não só Maria, mas também José e o recém-nascido, deitado na manjedoura. Após terem visto, divulgaram o que lhes fora dito a respeito da criança. E todos os que ouviram admiraram-se com o que lhes disseram os pastores. Maria, contudo, guardava todas estas coisas, refletindo em seu coração. E os pastores retornaram glorificando e louvando a Deus por tudo quanto tinham ouvido e visto, conforme lhes fora dito. Que assim seja, uma noite abençoada. Obrigada. Obrigada, Fernandinha. Então, a gente está acompanhando aí, né? Essa pequenina serva do Senhor aqui tentou recapitular as passagens anteriores para poder estar aqui hoje trazendo um pouco mais desse mergulho que a gente está fazendo nesse momento tão lindo, né? Que Lucas está nos apresentando
dessa chegada do divino pastor que vai sendo anunciada, então, aí primeiramente aos seus irmãos menores, né, esses pastores na terra, como foi falado, né, como a gente já trouxe aí esse significado dos pastores, e então já também mostrando que essa boa nova inclui a todos, né, que a misericórdia do Pai, em mais uma oportunidade, né, é entregue a todos, para que nós possamos encontrar aí esse caminho, essa verdade e a vida verdadeira que é a nossa vida espiritual, né? A gente sabe que naquele momento, né, toda aquela nação, aquele povo especificamente aguardava ansioso por esse Salvador, por esse Messias tão esperado, tão falado nas profecias, né? E que tudo foi preparado aí tão sublimemente pela espiritualidade para que essa vinda desse nosso irmão, né, se fizesse harmoniosamente, né? E realmente trouxesse para todos os seus irmãos, para toda a humanidade, não só para um povo, né, mas para todas as nações, esse novo paradigma, essa nova proposta pela lente do amor, pelas leis do amor, para mostrar que as leis do Pai são de amor, né, para que todos cresçam, todos se elevem, né, cresçam na sua moralidade, e tirem então, né, das suas vidas, né, desvendem tudo sobre essa vida verdadeira, né, deixem de viver pela materialidade e se reconheçam verdadeiros filhos desse Pai, né, espíritos imortais, e que possam fazer assim a sua caminhada de reconexão com as leis, né, e reunião, reencontro com essa família universal, né? Então é um momento aí muito lindo dessa passagem, muito especial realmente, para todos, né? Ver aí novamente os servos, né, do Senhor, os anjos, os bons espíritos que já estão no seu grau de elevação sublime, né? Fazer a vontade do Pai, cumprir a vontade do Pai, vir com essa autoridade moral para nos auxiliar, né? A perícope fala que, num primeiro momento, caiu o temor sobre os pastores, né? Mas esses bons espíritos, eles sempre vêm para o nosso auxílio, né? Para nos trazer esperança, jamais para nos atemorizar. Eles vêm para trazer esse restabelecimento da confiança com essa divindade, com essa transcendência que nós somos, né? Para que a gente receba orientação, então receba esse, essas inspirações, né? Para que a gente realmente eh, se conecte com o nosso caminho e vá buscar a nossa salvação. E tudo sempre chega na hora certa, porque faz parte desse planejamento, né? Desse planejamento espiritual e que respeita as nossas escolhas. Então, nada acontece ao acaso, né? E, mas a gente vai vendo, né, por tudo que foi colocado já aqui nos estudos, que esse caminho é sempre individual, né? Apesar das revelações da misericórdia do Pai abarcar a todos, ser para todos os seus filhos, esse caminho é sempre individual, né? A mensagem chega para todos, Jesus chegou para todos, nasceu para todo o povo, mas cabe a cada um, né, ter lá os olhos de ver, os ouvidos de ouvir, para buscar então ir ao encontro dessa boa nova, né? Deixar o Evangelho nascer no coração e na nossa consciência. É esse movimento sempre de dentro para fora, né? Para a gente poder sentir em nós e aí ir viver, né? E assim a gente vai
aproveitando, né, os auxílios que vêm do céu, como né, esses anjos estão trazendo essa mensagem para os pastores e para todo o povo, né? Mostra para nós que quando nós nos movimentamos em direção de queremos melhorar, de queremos estar à disposição, de nos conectar com a nossa essência, o céu vem a nosso auxílio, né? A gente entra naquela sintonia que atrai e nos conecta com o que é com o que é de melhor da lei, né? Porque a gente está em busca do bem e do amor. E aí a gente entende que não há realmente eleitos, não há escolhidos, há os que se abrem para a mensagem, os que se abrem para essa vida verdadeira, né, com muita humildade, né, para reconhecer que nós ainda precisamos de ajuda, mas que nós também já podemos contribuir. Então, os anjos, né, trazem essa mensagem para ali irmãos simples, mas que tinham um papel muito importante, como a gente já trouxe aqui no estudo, né, dos pastores, que é fundamental. E aí a gente lembra, né, que Jesus falou que bom que as revelações são feitas aos simples e aos pequeninos, né, porque a gente precisa realmente desse primeiro passo de estar na humildade para poder compreender a grandeza, né, que é a obra de Deus, a obra do Pai, e esse convite que Ele nos faz para a nossa própria salvação. Então é mais um momento em que a gente vê, aí além, né, de todo que a gente já falou da manjedoura, da chegada do Cristo nessa humildade, mais um momento em que se mostra essa condição essencial para que a gente consiga trilhar o nosso caminho de salvação e para que o auxílio chegue até nós, né? Para que a gente receba no nosso coração a legítima vontade de Deus, né? Do Pai e do que é o nosso propósito. Então, a gente começa a compreender melhor, né, toda essa proposta da Boa Nova para todos nós, todo esse significado da chegada de Jesus, que não é. Ai, Deus, eu fiquei tão emocionada com essa música. E é tanta grandeza que o Pai nos envia, que não tem nem palavras para agradecer. Eu fico sem palavras. Eu tô sem palavras. Uhum. Porque o Felipe já vai me salvar, é. Uhum. Mas porque é um momento tão especial, realmente, quando a gente encontra com Jesus, quando a gente deixa que a boa nova nasça em nós, que a gente fica sem palavras. A gente fica sem palavras. Vai lá, Felipe, que depois a gente já entra na nossa perícope de hoje. Esta perícope é muito emocionante realmente, porque quando nós nos projetamos ali para esses momentos, não é? Aquela simplicidade, a manjedoura, Jesus a nascer, e cada vez mais nós vamos tendo uma percepção um pouco mais dilatada do que é que isto significa, não é? E depois, quando cruzamos isto para a nossa vida,
mais profundo e mais emotivo se torna, não é? Quando nós olhamos para as nossas próprias trevas, para os nossos próprios defeitos e vimos que já conseguimos também fazer alguma coisinha, ainda que pequenina, e sabendo da nossa indigência espiritual, temos este sentimento de gratidão, não é? Como é que Deus, na sua infinita misericórdia, tem cuidado de nós, tem, com a sua misericórdia silenciosa, cuidado de todos nós, e é uma grande aprendizagem que a gente tem aqui, sobretudo neste início do Evangelho de Lucas, é aprendermos a confiar, não é? Aprendermos a confiar e aprendermos a ser fiéis, porque essa fidelidade nunca será em vão, não é? Essa fidelidade nunca será em vão. Então, da mesma forma como estes anjos vieram serenar estes pastores, vieram dizer não temas, porque está para nascer ou nasceu um Salvador, é para nós nos colocarmos como esses espíritos temerários, não é? Para nos dizer que as nossas noites escuras um dia se transformarão também em luz divina, é? Sobretudo dentro de nós mesmos. Então, o texto fala sobre esse nascimento, é algo que muda para sempre as nossas existências, não é? Muda para sempre a nossa forma de ver a vida, muda para sempre a nossa forma de entender a nossa relação com os outros, embora a gente às vezes esqueça. Por isso é que é tão importante nós renovarmos os nossos ideais com um estudo contínuo, porque a gente muito depressa se esquece das nossas responsabilidades desta moral, não é? Porque o mundo acaba por nos absorver com tanta coisa, e é tão bom a gente poder ir aqui alimentando-se destes ensinos maravilhosos para todos nós. Então, passo-te a palavra, Patrícia, para tu desenvolveres um bocadinho mais. É um convite aí explícito, né, da espiritualidade para que a gente desenvolva realmente essa confiança e essa fé de que Ele nunca nos faltará, que o Pai sempre tem uma proposta melhor para nós, né? E que eu estava escutando não o da semana passada, o da outra semana, né? De que essa entrega, né, como o Felipe falou aquele dia, para viver a verdadeira vida cristã, é o que realmente importa, mas não é tão simples assim. Nós ainda estamos nesse mundo, ainda atendemos a muitas coisas desse mundo, mas estamos no caminho, né, de buscar essa harmonia aí com o Pai, com as suas leis, com a sua vontade. E vamos seguindo aqui, então, com o nosso versículo de hoje, que nos dá essa certeza de que ele nasceu, né? Porque nasceu para vós hoje um Salvador, que é o Cristo Senhor, na cidade de Davi. Então, os anjos, né, nos trazem essa certeza de que nós temos, sim, um caminho que está entre nós para nos auxiliar, para nos salvar, né? Então, eles, né, como fizeram com Zacarias, como fizeram com Maria, né, tranquilizaram ali os pastores assustados, né, que não entenderam o que estava acontecendo, aí lhe dão então essa boa notícia, né, essa notícia tão esperada, tão aguardada por todos, de que
o Salvador tinha chegado. Aí eu pensei, então, da gente separar essa passagem, esse versículo, em porque nasceu para vós hoje um Salvador que é Cristo Senhor, na casa de Davi. Então seriam essas três partes. E aí, porque nasceu para vós hoje, nasceu para nós hoje. O que é esse hoje? O que é esse nasceu? Eu fiquei pensando aqui, né? Qual o tempo mais importante para nós? No primeiro momento eu pensei, bom, é hoje. Mas depois eu fiquei refletindo. Falei, eu acho que são todos. Uhum. Mas o hoje é o momento que nos oportuniza a mudança. A decisão acontece no hoje. De tomar, de fazer a escolha, de deixar que o Cristo nasça em nós, de deixar que a Boa Nova entre na nossa casa. Mas todos são importantes, né? Porque todos são partes de um mesmo caminho. Eu até estava lendo um trechinho de um texto do Emmanuel lá no Fonte Viva, chama Esfera Íntima, ele diz: o ontem, o hoje, o amanhã são fases do mesmo caminho. Então, todos os tempos são importantes, né? Porque o hoje é o amanhã do ontem, fiquei pensando. Então, tudo faz parte, mas o hoje nos oportuniza a ação. E a gente costuma chamar de presente. Um grande presente é onde nós podemos ter a consciência e usar o nosso livre-arbítrio de outra maneira. Então, o ontem e o passado ficam como referência, como experiências do que foi, do que fizemos, não harmonizados com a lei, do que não queremos mais repetir. E o amanhã é essa construção do hoje que nós vamos ressignificando. Então, o hoje é onde nós agimos, mas nós utilizamos o ontem como referência e o futuro como essa visão do que nós queremos para nós. E o que nós queremos para nós? Que ele nasça em nós, né? Que ele nasça agora. Se nós pudéssemos apertar um botãozinho assim que fizesse toda a diferença e amanhã já pudéssemos dizer como Paulo, não sou eu mais que vive, mas o Cristo que vive em mim, que maravilha. Mas temos esse caminho a trilhar. O caminho é importante. O caminho faz parte do nascimento da Boa Nova em nós. Mas para isso nós precisamos estar no hoje, estar no presente, perceber todas as oportunidades que nos aparecem, todos os sinais que nos são dados para que a gente faça essa escolha, para que a gente entre pelo caminho da nossa salvação. E aí a pergunta é: que escolhas temos feito? O que temos decidido no nosso hoje? Vou deixar aí para reflexão. Uhum. Alguém quer colocar alguma coisa? Não, vou trazer aqui a questão do Consolador 227, que diz assim: Deus concede favor a que chamamos de graça. Pode falar, Felipe, enquanto eu pego aqui o texto. Hum? Pode falar É? enquanto eu pego aqui o...
Bom, aqui o versículo continua na narrativa dos 3 anteriores e ele é a justificação das boas novas de grande alegria que o Evangelho traz. Então, no versículo anterior diz: Eis que vos trago boas novas de grande alegria que será para todo o povo, porque nasceu para vós hoje um Salvador. Bom, quando nós olhamos para Jesus e a questão do nascer para vós, nós vimos que toda a vida do Cristo foi para o seu próximo, né? Todo o projeto de vida de Jesus, que consiste essencialmente no cumprimento da lei de Deus para se tornar um exemplo para nós, almas indigentes, né, do ponto de vista espiritual, mas Jesus foi a doação completa, não é? Ele foi, ele nasceu exatamente para que nós, observando, não é, a sua vida, possamos realmente seguir também este caminho. Mas eu gostava de destacar aqui o verbo, não é? O verbo nascer. Eu fui ver aqui o significado. E é interessante quando a gente depois vai à procura das palavras e os verbos têm sempre a questão da ação, não é? O verbo traz a ação. O que é que significa então nascer para vós ou nascer para o outro? Olhem bem os exemplos. Sair do ventre materno, sair do ovo, germinar, começar a manifestar-se, formar-se, constituir-se, sobressair, eh, arrancar, sair, participar, começar a manifestar-se. O que mais me destacou foi este começar a manifestar-se. Então é como se nós estivéssemos acrisolados, não é? Estivéssemos num processo de gestação para podermos nascer. E como é que nós vamos nascer? É porque nós agora estamos a alimentar-nos para nós próprios. Mas quando amadurecemos, nós vamos ter que manifestar-nos para o mundo, manifestar-nos para o outro. Então, este germinar do nascimento do Cristo, do ponto de vista espiritual, é o germinar das virtudes que o Cristo traz dentro de nós. Porque quando essas virtudes começam a germinar dentro de nós, começam a dar fruto, os outros são sempre beneficiados. Como Cristo é Cristo e, portanto, é um ser sublimado, o seu ponto de vista é sempre para o outro. E por isso a sua missão de vida é para todos, é para nós. Nasceu para vós, não foi para ele próprio. Né? Nasceu para nos tirar da escuridão. Nasceu para nos dizer é agora, não é? É hoje. Até quando? Eu lembro-me sempre do encontro do Emmanuel, de Públio Lentulus com Jesus, não é? É conhecido como o minuto glorioso. Está no teu querer, diz Jesus para o Emmanuel. Está no teu querer seguir-me agora ou no decorrer dos séculos. Mas reparem que esse momento era ali, era agora. Era uma decisão que ele havia de tomar. E a grande reflexão que a gente tem que fazer é se é como se nós tivéssemos o encontro com Jesus, não é? E a gente reflita assim: olha, estás pronto para te manifestar para o mundo? Estás pronto para nascer? Estás pronto para te doar? Estás pronto para servir? Porque é disso que nós estamos a falar. O nascimento do Cristo em nós é esta capacidade que a gente tem de se doar, não é? De se entregar ao serviço.
esse germe, não é? É como uma semente que começa a crescer e que depois começa a dar fruto na hora indicada. Porque ninguém nasce pronto. É algo que vai começando a germinar, não é? É algo que vai começando. Nós olhando a natureza aprendemos tanto a sabedoria da natureza, não é? Nós vimos uma flor, não há uma flor que nasça pronta. Há um momento para tudo. Há um momento de plantar, há um momento de crescer e há um momento de brotar. Na nossa compreensão da vida, também é assim. Nós começamos muito brutalizados, não é? Começamos muito animalizados, começamos cada vez a ganhar mais consciência até que começam a sair frutos de nós. O que é este nosso estudo, se não sementes que são lançadas para os nossos corações, para que a gente germine amor no mundo, não é? Por cada boa ação que a gente faça, onde quer que estejamos, é um símbolo de que o Cristo já nasceu em nós, não é? É um símbolo de que para o outro ele tem o que já habita em mim. E o que é que habita em mim? São palavras doces? É compreensão? É tolerância? É gentileza? Porque esses sentimentos são crísticos. Esses sentimentos são do Cristo. E quando brota de nós essa atitude no mundo, é efetivamente um símbolo, um sinal, uma marca do Cristo em nós. Quando o Paulo vai dizer: trago em mim as marcas do Cristo. Que marcas são essas? Eram marcas de calúnias, eram marcas de andar ao sol quilómetros e quilómetros, era um homem já completamente desfigurado da sua beleza, da sua juventude. Era um homem que se calhar olhávamos para ele e se calhar até tínhamos medo dele pelo mau aspecto que tinha, mas isso era a questão exterior. E no interior dele? As lutas que aquele homem teve consigo mesmo. Agora, se olharmos o contrário, o Paulo jovem, o Saulo jovem, é? Um atleta, um intelectual, muito pomposo, não é? Com uma virilidade incrível, se calhar admirado pelo mundo, e para dentro dele estava oco. Então, as aparências enganam. Porque o que conta é aquilo que vai dentro de nós. Por isso é que é muito importante, eu farto-me dizer isto e eu tenho muito medo que isto aconteça, não é? E depois torno-me um bocado repetitivo, que é o seguinte: nós podemos estar vinculados ao trabalho espírita e isso não é sinónimo de que as coisas ocorram dentro de nós. Estão a ver a ideia? Não é por sermos passistas, não é por sermos palestrantes, não é por nada disso. Jesus vai dizer que os seus discípulos serão conhecidos por muito se amarem. Não é por muito falarem, não é por muito conhecerem. Por isso, é necessário o esforço nosso para que saiamos dos nossos medos, para que comecemos a manifestar, para que as experiências dolorosas que cada um tem não nos bloqueiem e não nos paralisem, para que a gente não deixe de acreditar no amor, não deixe de acreditar que é bom ser bom, não é? Que nós podemos contribuir também com o pouco que temos, mas para um mundo melhor, e não deixarmos de acreditar na nossa própria bondade e na nossa própria luz. Não é? E isso é nascer.
Porque o que nós vamos ter que fazer todos, amigos, é nascer para os outros também. Né? Nascer para estar aqui, para apoiar, para estar aqui, para ser um suporte, porque é isso que Jesus disse também para Pedro. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Amo, Senhor. Então apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Amo, Senhor. E ele reforça sempre. É dizer, cuida dos teus irmãos. Né? Apoia os teus irmãos. Ser uma pessoa madura. Né? Ser uma pessoa responsável. Ser um pilar na família. No trabalho espírita. No teu trabalho. Ser um pilar de força, de vigor. Onde o combustível que te alimente seja o amor. Seja a caridade. Seja a compreensão. E isso para nós é o que verdadeiramente importa. Nós sabermos disso. E quando? É agora. É hoje. Não é ontem, por causa de proletarmos isto, é que temos sofrido tanto. Né? Quando é que ele vai nascer em nós? Né? Quando? Se não hoje, quando? O que é necessário que acontecer para que a gente realmente sinta essa diferença nos nossos corações? É preciso que venha uma doença? É preciso que venha uma, uma, uma falência financeira? É preciso um desgosto de amor? É preciso uma morte de um familiar? Quando é que é? É preciso desgraças? Não, nós podemos ir voluntariamente. Mas para isso tem que haver uma compreensão. Tem que haver uma compreensão. A nossa alma tem que compreender, né? Tem que sentir primeiro. Mas é bom que a gente sinta, mas também é bom que a gente compreenda. E por isso foi tão necessário o Espiritismo vir. Para nos dizer, olha, tu és um espírito imortal. Estás na Terra com tempo determinado. Daqui a pouco estás do lado de cá. Né? Já para não falar dos relatos dos espíritos. Né? A dizer-nos, olha, se eu soubesse aquilo que sei hoje. Né? Se eu pudesse ter uma nova oportunidade. Né? E há casas com o Evangelho aí espalhadas pelo mundo, né? Do ponto de vista simbólico, e depois. Né? Então, a cada um, né? A gente também não pode exigir das pessoas absolutamente nada, não é? Mas estas reflexões servem para nós, para quem tem os tais ouvidos de ouvir. Então, vamos elevar-nos, não é? Vamos trabalhar, vamos começar a manifestar. Quando? Hoje, a partir de agora. Há um sentimento de urgência, não é? É urgente para a nossa existência a gente começar. Urge, o tempo urge, né? A gente não sabe se estamos cá amanhã. É bom que a gente comece com consciência a procurar ser melhores e a contribuir naquilo que a gente conseguir, independentemente do local. Tá bom, vou passar a palavra. Obrigada, Felipe. O que faríamos se soubéssemos que hoje é o nosso último dia de encarnados? Continuaríamos a viver da mesma forma? Então, de tudo isso que o Felipe trouxe para nós, eu fiquei pensando aqui, o milagre, ele é operado por nós mesmos.
com essa fé que busca a compreensão, o entendimento e que busca o sentimento, na intenção do bem e com a vontade de fazer o melhor e de ser o melhor, não só para si mesmo e para todos, mas para todos, como ele nasceu para nós, né? Não nasceu para ele, como Felipe disse. E é exatamente esse ponto que ia tratar a questão lá do Consolador, 227, né, da pergunta de que se Deus nos concede favor, que chamamos de graça, e não, né, a resposta é que o Pai, né, a expressão da sua misericórdia pode ser vista em qualquer parte, né, percebida por todos nós, mas nós não tenhamos a ilusão, né, que iremos receber essa misericórdia por simplesmente, como disse o Felipe, temos uma casca bonita, temos aí uma aparência bonita, né? Nós precisamos fazer o nosso trabalho, o nosso esforço de aproveitar as oportunidades que nos são apresentadas, né? Então, Emmanuel diz assim, a alma aqui ou alhures receberá sempre de acordo com o trabalho da edificação de si mesmo. É o próprio espírito que inventa o seu céu, o seu inferno, ou cria as belezas do seu céu. E tal seja o seu procedimento, acelerando o processo de evolução pelo esforço próprio, poderá Deus dispensar na lei em seu favor, pois a lei é uma só e Deus o seu juiz supremo e eterno. Então somos nós que precisamos permitir esse nascimento, querer esse nascimento, buscar esse nascimento e manifestar esse nascimento para nós e para todos, né? Para que a gente cresça como espíritos e como família fraterna universal. Diga lá, Márcia. Obrigada, Teresa. Esse pedacinho desse versículo está redigido de uma forma que, aliás, todos seres, né, que nos tocam muito. Mas ele, quando diz aqui, porque nasceu para vós hoje, ele usa o passado e usa o presente, né? Mas ele não cita o futuro, porque o futuro está aí para a gente construir hoje. Então, ele toca de novo. Ele não fala, não nasceu para vós, para nós, hoje. Então, ele traz uma ação do passado recente e que hoje nós estamos aqui e deixa o futuro em branco. Então, diz assim, agora, o que vocês vão fazer com isso? Bem o que Felipe já falou, a Patrícia falou, mas quando a gente olha para o texto e vê como sabiamente, como inspirado, né, ele colocou, nasceu para vós hoje. Aí deixa o futuro. Então, tem uma explicaçãozinha de Emmanuel que é tão boa, que diz, hoje é o tempo. Que diz assim, ontem foste o que eras. Nós não somos mais. Porque se nós chegamos à conclusão que hoje nós somos iguais ao que nós éramos ontem, nada nos tocou o coração, nada nos sensibilizou, nada nos encantou, nem que seja abrir a janela e olhar um passarinho voando, entendeu? E que ontem nós vimos essa mesma cena, mas hoje tivemos a oportunidade
de nos sensibilizar, de nos tocar com essa cena de novo, isso como exemplo, hoje já temos uma dimensão, uma emoção maior no nosso coração. Então, a gente é sempre um pouquinho, deveríamos tentar ser, né, um pouquinho diferente. Ele diz, ontem foste o que eras, amanhã, aí ele toca no futuro. Serás o que fizeres de ti. Então, o que nós fizermos de nós hoje, por nós, pelos outros, no nosso íntimo, será o que nós vamos começar no dia de amanhã. E isso sempre se retroalimenta. Hoje, porém, és o que és. Hoje nós somos o que nós somos. Aí ele diz, por isso mesmo, não te detenhas. Bem que o Felipe estava falando, Patrícia. Aproveita agora para realizar o bem que deves e já possas fazer. Então, não é que a gente, por isso que ele diz, não te detenhas, porque às vezes a gente se detém porque nós idealizamos um bem que nós ainda não podemos fazer, e aí não fazemos nenhum. E ele não limita isso, ele diz, realizar o bem que deves, por quê? Porque já podemos fazer, né? Em qualquer escala. Então, não tem só pode fazer se for aquele bem naquela escala, daquele tamanho. Não, não existe isso. Ele não coloca dessa forma. O bem que já deves e já possas fazer. Porque se a gente sempre pode fazer alguma coisa. Por isso que ele diz não se deter. Então, eu gostei muito dessa relação do passado, do presente, que se torna o nosso futuro e se retroalimenta com todas as nossas conquistas diárias. É isso que eu queria trazer para a gente refletir sobre esse pedacinho. Obrigada. Obrigada, Márcia. Por isso que é tão desafiador essa questão do tempo, porque vai tudo junto, caminha tudo junto. Esse hoje pode ser alguns minutos, alguns segundos, né? Esse agora, se nós nos permitirmos, né, ser melhor, sermos tocados, como a Márcia falou, já agora nesse momento a gente já não é mais o que a gente estava alguns minutinhos atrás, né? No tempo que nós entramos aqui no estudo há 1 hora atrás. Se a gente tem o coração, a consciência aberta para fazer esse movimento, porque o que nasceu para nós hoje, pede movimento, pede ação, como o Felipe já falou, né? Como o texto de Emmanuel convoca, que a gente não se detenha, que a gente esteja sempre em movimento, para que a gente possa fazer a construção do amanhã que a gente tanto almeja e que a gente sabe que só depende de nós. Então, como disse a Márcia, né? Nasceu hoje, nos nasceu hoje, ontem, no passado, mas agora, né? Um Salvador, que é Cristo Senhor. É a continuação da boa nova anunciada pelo anjo, né? Então, esse mensageiro divino anuncia o pastor divino, né? Esse trabalhador divino que viria para nos auxiliar, como o Felipe falou, né? Ele não nasceu por ele, não nasceu para a sua própria vida, para a sua própria evolução. Então, o mensageiro nem o nomeia, não há um nome, há uma designação, sim, porque nesse momento não importa um nome, né? Importa sim esse espírito do alto que vem em nome do Pai e das suas leis para cumprir a sua vontade
e para nos mostrar esse caminho, para ser esse guia e esse modelo. Então, o Cristo, né, já é aí essa própria palavra, que significa o ungido, o Messias, já vem com esse significado do grande libertador e que nos convoca a essa ação, né? A libertação, a salvação nos convoca a uma ação, a estar em movimento para que a nossa essência divina saia por nós, né? Nasça por nós, como o Felipe, né, falou, se manifeste. E Senhor, para dar todas essas honras, né, que é aí seria a referência ao nome de Yahvé, de que esse irmão que vem, esse trabalhador divino, é como se fosse um sacerdote divino, de altíssima moralidade, que vem nos mostrar o caminho a percorrer, que vem do alto, trazendo essa mensagem, que vai nos dar essa oportunidade de, pelos seus exemplos, sabermos o que fazer, né? Sabermos como trilhar esse caminho que não podemos estar jamais parados, né? Então, me remeteu àquela frase que Jesus vai trazer depois, né? Eu e o Pai somos um, e dá esse sentido, né, do Cristo Salvador, que vem então com esse exemplo maior das virtudes do Pai, das virtudes celestes que nós precisamos deixar desabrochar em nós, porque nós já temos isso em nós, fomos criados à imagem e semelhança do Pai. E Ele vem nos dar essa certeza de que sim, é possível alcançar tudo isso, mas que para isso a gente precisa então olhar para o que verdadeiramente somos, sair da materialidade, das coisas do mundo, né, das sensações, para a gente se reconectar com o amor e se reharmonizar com a vontade do Pai, com o que verdadeiramente fomos criados para viver e para ser, que não é permanecer aqui na matéria, e sim sermos servos do nosso Pai e fazermos o bem a todos, amando a todos, como o Felipe colocou antes para nós. Diga lá, Márcia. Patrícia, essa questão do Salvador, né? Dentro da doutrina espírita, na doutrina espírita, a gente não tem essa ideia de passividade. Estamos passivos esperando que alguém nos salve. Mas, ao mesmo tempo, a palavra, o sentido dessa salvação de Salvador é muito importante para a gente, porque ele nos trouxe tudo que pode nos levar a esse caminho. Então, eu, quando estava estudando esse versículo, eu encontrei tem vários, tem mais de um, mas peguei aqui uma definição, né, do que seria salvar. Emmanuel diz, está lá no estudo da salvação, o texto de Emmanuel. Eu só peguei a definição que ele colocou assim: salvar é, sobretudo, regenerar, instruir, educar e aperfeiçoar para o quê? Para a vida eterna. Então, ele coloca essa definição. Salvar não é alguém que venha
nos pegar pela mão, também existe isso, mas nos tirar daquela situação, não. É isso que regenerar, instruir. Então, essa mensagem ela veio para isso, nos instruir, nos educar e aperfeiçoar para quê? Para a vida eterna. E aí eu fiz, foi muito prazeroso, muito gostoso para o meu coração trabalhar esses conceitos com uma mensagem que chama banquete interior. Porque aqui Emmanuel fala do conhecimento evangélico. Que o conhecimento evangélico como um banquete interior. Ele coloca assim: o conhecimento evangélico em nosso mundo íntimo é sempre milagrosa festa de luz. É isso que nós fazemos aqui. Isso que nós estamos fazendo aqui agora, juntos, é uma festa de luz. Não é? Alguém não sente o coração em festa, abrindo para essas mensagens de luz? Então é isso. E aí a oração seguinte é a seguinte: é um banquete com o pão que desceu do céu. Quantas vezes nós vimos a casa do pão quando nos referimos a Belém, não é? É um banquete com o pão que desceu do céu. Comentamos muito isso nos versículos anteriores. A inundar-nos de quê? De paz, esperança, fortaleza e alegria, que comentamos tanto no nosso último estudo. Tudo isso está nesse banquete interior que o Evangelho nos traz, que estamos fazendo aqui agora. Aí ele diz assim: nossos velhos amigos, quais são os nossos velhos amigos? Os ideais de felicidade que abraçamos. Então, os nossos ideais de felicidade são nossos velhos amigos. Encontram um novo apoio nesse banquete interior, nesse conhecimento do Evangelho, desse alimento. E se materializam em trabalho promissor de fé, vaticinando-nos abençoado futuro. Então, isso aqui nos proporciona termos um abençoado futuro, com isso que estamos adquirindo, com esse banquete interior aqui agora. Alimentam-se triunfantes a nossa mesa farta de júbilo, e como que se exteriorizam constantemente através de pregações valiosas e apontamentos sublimes. Tudo isso que nós estamos fazendo aqui, esses destaques, essas visões, os sentimentos que cada um de nós tem aí no seu coraçãozinho, é isso aí. No entusiasmo com que nos devotamos à salvação alheia, porque aqui cada um de nós está contribuindo para a salvação de cada um de nós. Mas aí ele traz um detalhe importante, que é isso que Emmanuel falou aqui: aperfeiçoar para a vida eterna, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Vamos prestar atenção aqui que ele diz assim: mas temos também na intimidade do nosso coração antigos adversários do nosso equilíbrio e da nossa paz, que raramente convocamos ao nosso deslumbramento. Eu nunca tinha pensado da forma como Emmanuel vai colocar nesse texto. Os nossos adversários, do nosso equilíbrio e da nossa paz, que nós nunca convocamos para esse momento aqui que estamos e os outros do quais vivemos. Temos a alegria de viver nos alimentando do Evangelho. Ele coloca: um é o orgulho. O orgulho, louco inimigo do nosso progresso. É a vaidade, infeliz companheira de nossos desequilíbrios. É a preguiça mental, infortunada mendiga, que estimula a residir conosco, paralisando os impulsos de servir. É o egoísmo,
lamentável amigo destruidor, que teima em cristalizar-nos nas sombras da ignorância. É o ódio, milenário perseguidor, a inclinar-nos para o despenhadeiro da vingança. É a ingratidão, triste comparsa de delitos escuros, a seguir-nos de remoto passado, induzindo-nos à dureza de coração. É o desânimo, mísero pedinte, asilado em nossa alma, encarcerado nas trevas do medo de trabalhar e de algo fazer, na sementeira da caridade e da luz. Então ele diz que esses nossos, né, esses antigos adversários que estão lá na intimidade do nosso coração, eles têm que vir conosco participar desse momento. E ele diz: convidemos todos esses velhos companheiros de jornada evolutiva. Por quê? Porque se já não temos mais isso, alegria, conquista de quem já não tem, tivemos no passado, são nossos companheiros de jornada evolutiva. Aí ele diz, companheiros de jornada evolutiva para o banquete do Evangelho em nosso templo íntimo. Quer dizer, não é, a gente não pensa nisso, mas temos que trazer esses nossos amigos, companheiros para esse banquete. E de certo, olha o que vai acontecer com isso. Se converterão em cooperadores prestimosos de nosso reajuste. Olha que bonito isso. Transformando-nos em vivo santuário de bênçãos para a execução plena e vitoriosa de quê? Da vontade de Deus. Então, quando Emmanuel coloca o que é salvação, está aí, instruir, educar e aperfeiçoar para a vida eterna. Mas também colocando tudo que nós temos exposto a esse banquete interior, essa festa de luz que é o conhecimento evangélico. Nada pode ficar excluído, deveria estar excluído desse conhecimento evangélico. Até mesmo aquilo que a gente tem e que considera que não é tão bom e não é mesmo dentro de nós. Esses são os mais necessitados. E quando nós pensamos, Jesus não veio, ele disse, não vim para os sãos, mas para os doentes. E as nossas doenças têm que participar desse conhecimento evangélico, dessa festa de luz. Era isso que eu queria ouvir o comentário de vocês sobre isso. Obrigada. Obrigada, Márcia. Muito, muito bom. Nos dá a certeza de que nós temos que trazer, sim, né, o nosso passado junto conosco, mas não para nos martirizar, para aumentar o peso do caminho, mas para que a gente faça esse acolhimento do que já fomos, mas que agora, dentro desse banquete, né, do Evangelho, fazendo o mergulho em nós, para o nosso autoconhecimento, nós nos propomos a ressignificá-los diante das leis do Pai, diante da Boa Nova, do que a Boa Nova propõe, né? E aí tem a questão, acho que nós já lemos até essa questão do Consolador, né, que também está nesse grupo aí da que eu li anteriormente, que é a 125, que é a pergunta de como entender a salvação da alma e como conquistá-la. E é exatamente isso, né? Que Emmanuel diz assim, considerando esse aspecto real do problema da salvação da alma, somos compelidos a reconhecer que se a providência divina movimentou todos os recursos indispensáveis ao progresso material do homem físico na Terra, o Evangelho de Jesus é a dádiva suprema, o banquete, né,
do céu para a redenção do homem espiritual, em marcha para o amor e sabedoria universais. Jesus é o modelo supremo. Então, o Evangelho é o roteiro de ascensão para todos os espíritos em luta, o aprendizado na Terra para os planos superiores do ilimitado, né? Da sua aplicação decorre a luz do Espírito. E o que é essa aplicação, se não toda essa explanação que Emmanuel deu nesse texto que a Márcia leu, de trazermos todas as nossas más tendências para o hoje, para o banquete, olhá-las com compaixão e com caridade e convidá-las a entrar no roteiro do Evangelho, para que assim a luz se faça, que o Felipe até comentou isso lá no estudo anterior, de que conforme a gente vai deixando as nossas sombras, vou ver se eu vou falar mais ou menos certo, Felipe, a nossa luz vai se fazendo, porque nós somos luz, mas as nossas tendências viciosas aí, do orgulho, do egoísmo, dos interesses pessoais, encobrem essa luz que nós já temos, que somos feitos à imagem e semelhança do Pai. Então, Emmanuel coloca aqui, no turbilhão das tarefas de cada dia, que é esse convite de trazer os nossos antigos companheiros aí para conhecer o Evangelho, lembrar a afirmativa do Senhor: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se vos cercam as tentações de autoridade e poder, de fortuna e inteligência, recordar ainda as suas palavras: ninguém pode ir ao Pai senão por mim. E se vos sentis tocados pelo sopro frio da adversidade e da dor, se estáis sobrecarregados de trabalho no mundo, buscai ouvi-lo sempre no imo da alma. Quem deseja reencontrar o reino de Deus, tome a sua cruz e siga os meus passos. Ou seja, é aquela trajetória individual, da nossa vontade íntima de querer ir ao encontro do Pai através do roteiro do Evangelho, mas não simplesmente extirpando o que ainda não é bom, o que ainda não conseguimos desempenhar ou deixar que saia por nós já com as marcas do Cristo, né? Mas trazer tudo isso para perto do roteiro, para perto do modelo, para perto do guia, para que a cada minuto, a cada momento que a gente perceba e nos dê conta de que não estamos seguindo o roteiro, a gente possa refazer a nossa rota, né? Olhar para o nosso GPS interno e falar: não peguei o caminho certo, deixa eu refazer aqui, porque a cada minuto é o nosso novo hoje, para deixar que a gente deixar que a gente deixe não ficou bom, né, gente? Mas para a gente deixar que esse caminho da salvação tome conta de nós. Nós precisamos querer, e querendo, nós conseguimos. A nossa vontade é soberana. Felipe, já te passo a palavra. E lá no Palavras de Vida Eterna, tem um trechinho aqui no capítulo 77, 78, que chama Melhorando Sempre, que Emmanuel coloca no finalzinho: o Senhor nunca nos solicitou o impossível e nunca exigiu que da criatura falível espetáculos de grandeza compulsória. Conquanto existam numerosos desertos, a fonte pequenina corre confiante, fecundando a gleba em que transita. Nós temos essa fonte dentro de nós, está em nós, temos como acessá-la. Ela nos dá
faz o convite de buscarmos o Evangelho a cada novo minuto em que nos encontramos com uma oportunidade. Então ele diz, não é facultado corrigir todos os erros e extinguir todas as aflições que campeiam nas trilhas da existência, mas todos podemos atravessar o cotidiano, melhorando a vida e dignificando-a em nós e em torno de nós. Façamos o que já nos é possível e em pouco tempo estaremos fazendo o impossível. Só depende da nossa vontade e a salvação estará no nosso caminho. Diga aí, Felipe. Está a haver aqui um texto também do Emmanuel que se chama Na Obra da Salvação, que fica também bem explícito o que é que significa mesmo essa questão do salvar-se, não é? Da salvação. Porque se nós olharmos, quem se predispõe a amar está sempre a levá-las, não é? Em bom português. Não é? E parece, quer dizer, o Senhor nos convida para amar, mas ao mesmo tempo parece que estamos sempre a ir quase voluntariamente para o sacrifício, não é? Da incompreensão do outro, às vezes das calúnias, não é? Às vezes, ou seja, parece que é o colocarmos como cordeiros num circo de lobos. Então, mas será que Deus quer que os seus filhos sejam designados para a violência ou para ir voluntariamente para a violência? Ele fala sobre isso. É um comentário de Emmanuel a uma carta de Paulo a Tessalonicenses e o versículo diz: porque Deus não nos tem designado para a ira, mas para a aquisição de salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: porque não somos compreendidos. Por que motivo a solidão nos invade a existência? Por que razão a dificuldade nos cerca? Por que tanta sombra e tanta aspereza em torno dos nossos passos? E a cada pergunta feita por nós mesmos seguem comumente o desespero da inconformação, reclamando sobre raios mortíferos da cólera e vantagens de que nos sentimos credores. Vou fazer aqui um parênteses. Porque geralmente nós procuramos o Cristo para que Ele nos salve. Ou seja, para que a nossa vida fique um mar de rosas, não é? Para que os nossos problemas sejam solucionados, fruto da nossa ignorância. Quantas vezes as pessoas procuram um centro espírita para que os trabalhos espirituais resolvam as suas situações pessoais? Quantas? A maior parte, mais de 90% das pessoas, não é? Vêm para ter benefícios espirituais, para terem vantagens. Só que, ao contrário, o que o Cristo quer é que nós nos fortaleçamos para viver esta mensagem no mundo que não a vai querer. Ele continua a falar sobre estas questões de testemunho, vá. E ele diz então depois no final: se tens notícia do Evangelho no mundo da tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. Aqui já, aqui já começa a ficar mais claro o que é salvar-se. Se queres salvar-te, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e a nossa oficina. A humanidade é a nossa família. Daí que o anúncio é para todos, não é? Cada dia é ensejo bendito de aprender e auxiliar. Por mais aflitiva que seja a tua situação, ampara sempre e estarás agindo no abençoado serviço de salvação a que o Senhor nos chamou. Então, salvar-se é ajudar sempre.
é ajudar infinitamente, mesmo àqueles que não merecem, mesmo àqueles, não é, que nós temos dificuldade em conviver, porque esse vai ser o grande auxílio, é não pactuarmos com comportamentos de violência, é não compactuarmos com faltas de respeito. Se ele te dá ou ela te dá falta de respeito, então dá-lhe o respeito. Não é? A tal história. Se te pedem, não é? Se te pedem uma milha, vai com ele duas. Não é? Se te baterem numa face, dá-lhe também a outra. Ou seja, dá-te o outro olhar. Não é? Se te praticam violência contigo, então mostra mansuetude e mostra a beleza que há em ti. Então essa muitas vezes é a dificuldade, porque o processo de salvação é então essa doação, como já tínhamos falado há pouco, não é? É esse servir indefinidamente das crenças, das religiões, das ideias, porque a nós compete-nos servir, a nós compete-nos ajudar, a nós compete-nos auxiliar. Porquê? Porque nós já compreendemos o que é que o Cristo quer de nós. Nós já sabemos ao que é que o Cristo nos convida. O outro ainda não, talvez. Ou seja, não se pode seguir o Cristo sem que haja testemunho. E aqui é que as coisas ficam difíceis. Por isso é que, uma vez mais, nós podemos refletir muito sobre o Evangelho, mas o Evangelho tem que se transformar em testemunho individual de cada um de nós, em sacrifícios por amor, em esquecermos algumas coisas nossas para irmos também servir para os outros. É a tal questão do óbolo da viúva. Tão necessitada estava, mas o pouco que deu era muito para ela. E nós às vezes só damos o superficial. Só damos o que temos às mãos cheias. Né? Às vezes só damos o que temos às mãos cheias. Quando dói, não é? Quando dói na nossa carteira, quando dói no nosso tempo, quando dói no nosso lazer, por exemplo, quando dói nas nossas prioridades, nos nossos hábitos, aí já estamos a entrar na salvação. Aí já estamos a entrar na parte do testemunho, que é o mais difícil. É eu estar habituado a ir para o café todas as noites e começar a abdicar do café para estar a estudar o Evangelho. É eu estar habituado a ir ao fim de semana a um cinema todos os meses, né? E começo a trocar o cinema por um dia de serviço de passe no centro ou uma outra coisa qualquer. Tudo dentro de um equilíbrio. Não estou a dizer com isto que as pessoas se devem enfiar 7 dias por semana dentro do centro e virarem monges espíritas, mas tudo dentro de um equilíbrio, dando prioridade sempre à nossa vida espiritual. Entre o peso entre uma coisa e outra, então, que demos prioridade à nossa vida espiritual. Porquê? Porque nós já vamos começando a compreender a nossa necessidade também. Porque o Cristo quer trabalhadores. Para que o Senhor encontre a obra pronta o mais depressa possível. Quando? É hoje, é a partir de hoje. Passa a palavra. Agora, tudo no seu tempo. É Não nos... já, tem que ser já. não, já, agora, mas tudo no seu tempo, né?
tudo conforme nós possamos já nos entregar de coração, né, com a verdadeira intenção. É por isso que esse roteiro de salvação do Evangelho, né, como tem aquela mensagem de Emmanuel, que a mensagem da cruz é loucura, né, também é loucura para os que ainda, né, procuram ler as, as, as mensagens através das lentes da matéria, né, dos padrões do mundo, sem percorrer esse caminho do melhoramento íntimo e sem se entregar a esse bem e esse amor incondicional. Mas é pouco a pouco, como o Felipe colocou, doando o que nos já é possível, com o que já podemos fazer com essa intenção, já na compreensão do que é a vida verdadeira, sem nos obrigar. A obediência não é obrigação. A obediência é o consentimento da razão, do entendimento. Então, pouco a pouco, a gente vai compreendendo mais e vai obedecendo não por obrigação, mas porque a nossa consciência se reharmoniza com as leis e o nosso coração se abre para conhecer, meditar, sentir e viver esse amor que o Pai tem por nós. E aí, então, nasceu-vos hoje um Salvador que é Cristo Senhor, na casa, olha, eu já estou com a casa do pão na cabeça, na cidade de Davi. Por que será que Lucas volta a falar na cidade de Davi? Porque esse mensageiro traz essa parte da mensagem, coloca a cidade de Davi como parte da mensagem, da boa nova que ele vai trazer. Além, claro, dele precisar dar referência para os pastores de onde encontrar esse Salvador, né? Ali era um momento de guiá-los para onde encontrá-lo. Mas o que é essa cidade de Davi? Alguém quer colocar alguma coisa? É para reforçar aqui a sua genealogia e reforçar que ele era efetivamente o Messias, não é? Portanto, sabia-se que o Salvador viria da casta de Davi, não é? Ou seja, desta linhagem de uma das tribos de Israel, e então certifica que realmente ele é o Salvador esperado, não é? Ele é o Messias anunciado. Não nos podemos esquecer que havia culturalmente essa esperança, já se estava a dissipar, mas estava sempre no coração de um judeu, que era a questão da vinda deste Messias para o povo prometido, não é? Para que eles possam ir até à terra prometida, não é? Entrar. Aquela abastança. Então, essa referência é exatamente para isso, não é? Então, Jesus, Cristo, não é? Aqui a referência ao Cristo, não é? Ao ungido, aquele, aquele que é o sublimado, não é? O Espírito puro, o Espírito governador espiritual do planeta, não é? Veio para nos ajudar, veio para seguir o percurso do projeto divino, veio para nos educar, veio para nos retirar desta nossa escuridão e, de facto, é incrível como é que ao longo do tempo, não é? Tantos milhões de pessoas
se vão sensibilizando a pouco e pouco, não é? Cada vez mais as pessoas, independentemente de serem cristãos ou não, não importa, mas o mundo está cada vez mais a precisar desta bondade, não é? Porque já ninguém aguenta, não é? Já ninguém aguenta guerra, já ninguém aguenta faltas de respeito, crimes hediondos. Portanto, isto cada vez mais nos vai chocando, não é? Ficamos incomodados com isto, ficamos tristes, e isso faz com que a gente depois também se movimente para combater de uma forma pacífica todos estes dramas. Mas tinha aqui um texto também do Emmanuel, que é a oferta de Natal, que, que fala aqui também deste tempo e da visita dos Reis Magos à manjedoura. E o texto fala sobre o que nós oferecemos a Jesus, não é? A ideia, a ideia é esta, porque ele enumera aqui várias formas de que pessoas ofereceram a Jesus a primeira frase de bênção, os panos que o livraram do frio, a manta humilde, a primeira tigela de leite, o socorro aos pais cansados, a bondade que manteve a ordem, o feno para o animal que o deveria transportar. Ou seja, estas pequenas coisinhas simples e singelas que estes corações ofereceram a Jesus para que ele, enquanto fosse menino, pudesse ter o melhor conforto e a melhor infância possível. Mas dá-nos também para que nós refletamos sobre o que é que nós estamos dispostos a oferecer a Jesus, não é? Ao menino Jesus. O que é que nós estamos predispostos a oferecer, eh, se não quisermos vê-lo como menino Jesus, como o governador espiritual do planeta, como um amigo? Como é que nós, ou seja, como é que nós, olhando para Jesus, nos sensibiliza mais? Né? E o que é que nos faria, e o que é que nos faria oferecer para Ele? Né? Porque quando nós entendemos isto, sabem, que a gente está a trabalhar para Jesus, faz toda a diferença. Porque eu deixo de estar a trabalhar para os homens, não é? Eu deixo de estar a trabalhar, ou seja, o meu vínculo é direto. Eu estou aqui porque estou a trabalhar para Jesus, não é? Porque estou a oferecer aquilo que eu tenho, aquilo que eu sou. E isso conforta muito os nossos corações. Não é? Isso conforta muito os nossos corações. Passa a palavra que a Ana Paula quer falar. Vai lá, Ana Vai Paula. lá, né? Enquanto estava fazendo esse estudo aqui, eu gosto sempre de fazer umas anotações, né, no meu caderno. E eu estou hoje desde manhã assim com uma sensação assim de que tem alguma coisa para eu passar, de uma sensação que eu estou tendo, né, hoje. É um textinho que eu fiz aqui agora. Posso ler para vocês? Partilhar com vocês isso? E eu acho que tem tanta coisa a ver com o que foi passado hoje, né? Então, achei legal compartilhar isso com vocês. Eu botei assim: eu hoje acordei com a sensação de aconchego, café coado na hora, abraço quente, coração em paz. Sensação de paz e tranquilidade, de dever cumprido, de mente organizada. Como é bom sentir isso. Como vale a pena estar aqui. Tanto a fazer, tanto foi feito. Algumas vezes fomos infelizes, porém melhoramos. Nos retratamos conosco mesmos, com quem deixamos marcas não boas, mas melhoramos. Nos entendemos com o nosso passado. Hoje é o momento. Tem tanto para percorrer,
Tem tanto para aprender, a realizar. Como é bom viver. Como é bom ter esse encontro com o alto. Como é bom aproveitar o amor de Jesus que ele nos oferece. Tem sabor bom, de café quentinho, fresquinho, pão quente com manteiga derretida. Tem gosto de bala de caramelo. Tem vista do mar azul e céu limpo. Cheiro do mar é bom, ar fresco, olhar de criança, abraço de vó. A meta é ser feliz e fazer o bem. O caminho é Jesus. Se entrega a Ele. Gratidão sempre. Isso eu não é assim nada que eu tenha recebido de nada, não. É que foi vindo assim uma inspiração para mim e eu não sei se isso está sendo profundo para vocês, mas eu sinto que para mim foi tão assim aconchegante escutar esses estudos assim de hoje, essas reflexões, e essa sensação que eu tive, sabe? De aconchego, de acalento, de abraço, de proximidade com Jesus, sabe? É isso que eu sinto. É muito bom refletir sobre Jesus, ver essa grandiosidade assim na simplicidade, como até você falou no começo, né, Felipe, de observar assim a natureza. Eu adoro observar a natureza. Eu gosto muito de planta, eu gosto de olhar o céu, eu gosto de contemplar essas pequenininhas coisas assim que às vezes um bichinho tá em cima de uma florzinha ali, eu fico às vezes olhando assim, eu fico admirada com aquela coisa tão singela, mas tão linda, sabe? É isso. Que lindo, Ana, que lindo. Muito bonito mesmo. Acho que tem tudo a ver, tem tudo a ver, não é? Eu tinha, que eu tinha pensado aqui, claro, além das colocações que o Felipe fez, né? Sobre a referência da casa de Davi. Ai, da cidade de Davi tocou a casa do pão na cabeça, gente. É de que essa confirmação, né, de que o mensageiro traz, é também uma confirmação de que a misericórdia divina está a todo tempo ao nosso lado, porque as profecias são confirmadas, essa linhagem é confirmada, né? Tudo ocorre de acordo com o que foi trazido desde sempre pelo Pai. Ele não desdiz o que ele propôs, ele não derroga suas leis. Então nós estamos sempre amparados. Exatamente esse conforto que você colocou, Ana. A gente está sempre amparado, a gente está sempre cercado dessa energia, desse amor, desses mensageiros que nos intuem, que vêm para o nosso auxílio, que vêm, né? Se a gente deixa a porta aberta, se a gente abre a nossa frequência para isso, a gente recebe todas essas bênçãos, né? A gente faz o movimento, mas a gente precisa fazer o movimento. Tá tudo aí, tá tudo em volta de nós, porque todos os filhos importam. É isso que eu fiquei pensando, né? Ele veio para todos, não era só para aquele povo, por mais que eles imaginassem que fossem só para a salvação deles, mas não é. É para a salvação de todos os irmãos. Mas cada um precisa fazer o seu caminho para essa casa do pão, né? Como fez José e Maria, para essa origem, que é o caminho desse autoconhecimento, é o caminho em nós mesmos, com muita humildade, com muita tranquilidade, né? Aceitando o que nos acontece, mas tirando o melhor do que nos acontece, para que a gente possa viver, então, os sentimentos divinos, todos esses que o Felipe colocou, né? Que a gente possa doar ao outro, porque nós já sentimos em nós, né? Nos entregando para a verdadeira vida, a vida espiritual, que esse vai ser o caminho da nossa salvação. Como Jesus então vai mostrar para nós, né? Exemplificar para nós. E me marcou muito, né? Uma coisa que o Felipe falou lá no outro estudo, né? Entregar a nossa vida.
e nós vamos entregar a nossa vida, né, com obediência e resignação para as leis divinas, entendendo os propósitos maiores, entendendo que somos servos do Senhor, que estamos a serviço de Cristo e a serviço de todos, que a nossa felicidade depende da felicidade de todos. Márcia. Obrigada. Obrigada, Ana. Desculpa, Márcia. Olha só, Emmanuel tem uma mensagem, até lá no Evangelho por Emmanuel, o Felipe até comenta, sobre esse versículo, 2:11, que é o anúncio divino. Então, quando você falou na cidade de Davi, era só como Emmanuel amplia esse conceito para nós. Né? Olha, quem quiser, quem puder, leia essa mensagem de nós, se chama Anúncio Divino. É sobre esse versículo que nós estamos estudando hoje, especificamente. Eu vou ler só o último parágrafo, aliás, os dois últimos. Ele diz assim: e a espiritualidade continua convidando as criaturas para as esferas mais altas. O convite do anjo, né, aos pastores ali. E ele diz assim: bendito assim todo aquele que puder ouvir a voz do anjo, que ainda se dirige aos simples de coração. Daí o hoje. Sentindo entre as lutas terrestres que o Cristo nasceu hoje, no país, como ele amplia, não foi na cidade de Davi, foi no país de sua alma. Então, o Cristo nasceu nesse país, nesse lugar imenso, que cabe muita coisa, que é o país de nossa alma. Então, recomendo que leiam. E, Patrícia, assim como última contribuição para esse nosso estudo, uma coisinha pequenininha. No livro Libertação, que já diz, né, que nos liberta, né, várias almas são libertadas de suas dores, de seus sofrimentos, aqui nesse livro. Especialmente uma, são várias. E aí, no capítulo 12, que tem o nome Missão de Amor, lá no final, termina o capítulo, vou ler só um pedacinho, porque é um... Não sei quem já leu esse livro, pode lá recordar. Então, está André Luiz, mais Eloy estão retornando. Ao retornarmos, o perseguidor de Margarida, cabisbaixo e humilhado, perguntou para o Aulus, que é um instrutor, para o Rúbio, que é um instrutor dessa viagem que André Luiz, de aprendizado para André Luiz. Timidamente, quais eram, presta atenção na pergunta dele, as armas justas num serviço de salvação. Perguntou para Rúbio, quais são as armas justas num serviço de salvação? Porque ele viu, ele presenciou Rúbio praticando um serviço de auxílio aos necessitados. Aí o Rúbio responde assim para ele: em todos os lugares, um grande amor pode socorrer o amor menor, dilatando-lhe as fronteiras e impelindo-o para o alto. É o auxílio, do que o Felipe estava falando, o nosso auxílio diário. Né? Nós recebemos e também damos. E, ele coloca outro, em toda parte, a grande fé, falou do grande amor, que auxilia um amor menor. E ele agora fala, a grande fé vitoriosa e sublime pode auxiliar a fé pequenina, como um grãozinho de mostarda, pode auxiliar a fé pequenina e vacilante ainda, arrebatando-a às culminâncias da vida.
É o que eu peço todo dia, que aumente a minha fé. Então, esse auxílio, o grande amor auxilia o amor que ainda não se expandiu, não alcançou essa culminância. E a grande fé auxilia a fé ainda pequena e vacilante. Ele coloca essas duas como as armas justas no serviço de salvação. E assim, meus queridos, eu encerro a minha contribuição para esse estudo maravilhoso dessa noite. Muito obrigada. Obrigada, Márcia, obrigada. Nossa, a gente tem que ler e reler todos esses livros que são lições vivas de como nos salvar, de como nos salvar. E aí só veio uma frase aqui na minha cabeça para a gente encerrar, e aí já faço o convite de quem quer fazer a prece final. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Amar hoje, amar agora, nos entregar hoje, agora, a essa proposta do roteiro do Evangelho, ao convite da Boa Nova, a essa fé lúcida, essa fé compreendida, que sabe o que se é e para onde se vai e qual é o propósito maior. E assim estaremos nos salvando e salvando a todos que estão à nossa volta, sem a menor dúvida, com toda certeza, com a certeza que esses mensageiros trazem essas boas novas para nós. Vamos fazer a nossa prece. Tem uma coisa. Quem será? Quem será? Quem será? Queria achar um livrinho. Podes fazer, Filipe. Ô, Fernandinho, vai lá. Obrigada. Então vamos agradecer ao Pai Criador, ao nosso Mestre Jesus, a toda esta espiritualidade que nos ampara, nos traz a luz, o conforto, a segurança. Agradecer esta noite de aprendizagem maravilhosa e grandiosa para as nossas vidas. Possamos a cada dia aplicar um pouquinho para chegarmos mais longe nesta estrada da vida que temos que percorrer. Agradecer a todos, imensa gratidão. Fiquemos em paz. Que a nossa noite seja abençoada e refletindo nestas palavras divinas. Boa noite a todos, imensa gratidão. Que assim seja.